Sport TV News, placar aberto e o Sport Center da ESPN comentam sobre Gregore, sai ou não sai pro Al Rayyan de Arthur Jorge, pagam ou não pagam a multa e também sobre, logicamente, o clássico Botafogo e Vasco amanhã, 18h30, no Mané Garrincha em Brasília. E aí, quer saber tudo sobre isso? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tudo isso antes de começar o vídeo. Ajude o canal, Live Pix, Pix do canal, link do Instagram, canal reserva, canal principal, Jet Sport, muito mais. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Lá, Vasco e Botafogo então se enfrentam e a gente poderia ter um duelo entre dois dos melhores centroavantes do Brasil no momento. Poderia. Por que a gente não vai ter? Por que a gente não vai ter? Porque o Botafogo não tem mais o não, seu, né? Foi embora. Não o Igor Jesus. E tá nessa saga aí pela busca do novo 9 e tal, porque fez o maior sucesso o Igor Jesus com o futebol, o desempenho e as conquistas, né? Isso. E não teremos apenas o Verratti. E veja só que o Mastriani, né, que foi contratado e até com uma perspectiva boa, porque ele tinha ido bem no América Mineiro, depois não foi mal também no Atlético Paranaense, porque era difícil, né, jogar naquela situação, mas não conseguiu se firmar. Ele começou a Copa do Mundo como titular, por conta da mudança de esquema, ele perdeu a vaga e não parece ser ele, até pelas características completamente diferentes, né, o substituto pro Igor Jesus. E o destaque do Botafogo é o Ancelotinho, né? O Ancelotinho é o destaque? Todo mundo nessa expectativa. O Ancelotinho é o destaque, porque a gente quer ver, vai ser a primeira partida como técnico. Primeira partida como técnico, um profissional do futebol. Aliás, ontem eu vi um outro apelido dele que me pegou também. Tem o Ancelotinho e o Anfilhote. Anfilhote. Anfilhote é bom demais também. E 35 anos, a primeira partida como técnico. E a gente não sabe o que esperar, mas não sabe mesmo. Não tem a menor ideia. Porque isso pode dar certo, obviamente que pode. Eu também acho. Eu não sei se é um problema não saber o que esperar, porque deixa eu te falar. Na verdade, eu acho que não vai dar certo. É difícil de dar certo, mas pode dar. Quando a gente recebe... ele estava ontem... Aliás, você veio de Botafogo também hoje, né? Mas é meio para Jeans. Mais não cinza, é meio alvinegro, não é tão alvinegro, é meio Jeans. E aí ele aí, tava no Luso Brasileiro ontem, teve Botafogo e Flamengo, estádio da Portuguesa, né? Botafogo e Flamengo pelo Brasileiro Sub-20, E aí ele foi lá ver. E assim, o Botafogo, e vou recuperar aqui toda vez que a gente levantar esse ponto, que eu vejo torcedor meio brabo, tipo, mas o Ancelotti, olha eu. Mas o Textor só tá preocupado em ganhar dinheiro. Não, é verdade. Não. Desde sempre, ele nunca enganou o torcedor, não, nesse ponto. Vou fazer do Botafogo um clube que será modelo de exportação. Ele falava, inclusive, tá investindo pra caramba no CT, pra base poder usar também, instalações melhores. Então, isso desde o início já estava nos planos. E aí eu acho que faz todo sentido o David ter ido ver o Botafogo. Não faz, na verdade, assim, não faz nenhum sentido o quê? Contratar David Ancelotti como técnico no futebol brasileiro, mas nenhum sentido mesmo. Não sei se não faz, não, porque eu sou muito pela renovação. Eu vejo muita coisa de positivo aí. Não, eu acho que você pode renovar desde... Por que renovação, ok, legal, mas a gente tem que procurar profissionais que estejam inseridos no mercado brasileiro para fazer a renovação. O David Ancelotti dificilmente ele assistiu algum jogo do Botafogo até um mês atrás, gente. Você acha? Mesmo quando a gente fala de Libertadores? Não tenho a menor dúvida. Dúvida. Você acha que ele não tinha interesse pela Libertadores? Claro que não. Até porque o trabalho dele, ele estava inserido no mercado. Ele era auxiliar técnico do Real Madrid. Ele depois tinha outras preocupações, isso. Né? Não é que, desleixo. Não, ele estava acompanhando outro mundo. Ele estava acompanhando outro mundo, outra realidade. Os compromissos eram outros, né? Depois apresentaram para ele a possibilidade de ser auxiliar técnico da seleção brasileira. Talvez ele tenha acompanhado um pouquinho mais o futebol brasileiro aí nesse período, um período muito curto. Né? Período muito curto de observação, não dá para ele ter. Então ele chega sem conhecer futebol brasileiro, sem conhecer o Botafogo e sem ter experiência, porque o pai dele também chega sem conhecer o futebol brasileiro, certo? Para ser técnico da seleção brasileira. Sem o futebol, mas conhecendo peças, né? O estilo brasileiro ele conhece bastante. Exatamente. Quanto tempo que ele está inserido no futebol como treinador de futebol? Lidando com atletas brasileiros. E a experiência profissional que ele tem de jogador,
tem um conhecimento de futebol brasileiro amplo desenvolvido nesse período. A gente não tem a menor ideia, não tem a menor ideia e não tem nem comparativo para fazer. Por isso que, assim, eventualmente pode dar certo. Sabe por que pode dar certo? Porque o futebol é maluco, né? Sim. Em qualquer cenário, se você fizer tudo errado, no final vai dar errado. Isso. No futebol, às vezes você muda um treinador 1 ano antes da Copa do Mundo, pode bater campeão. No ano passado, o Textor fez tudo de errado na cartilha, bateu o campeão, teve o ano mais histórico, né? Teve o ano mais ele corrigiu com dinheiro, história, né, Vini? Corrige também a tem rota. isso. Então, no futebol, às vezes, você toma decisões ruins, mas no final dá certo. Pode dar certo? Pode. Mas acho muito arriscada a contratação dele. Assim, não faz muito... Tirando uma influência muito grande de empresário, e aí empresário com empresário, né? É uma escolha sem sentido. Uma escolha sem sentido. Contratar um técnico. É uma aposta, né? Vamos lá. Contratar um projeto de técnico, tá? Estrangeiro, porque você contratar um técnico estrangeiro com currículo faz todo sentido no futebol brasileiro. Sem currículo também não faz sentido, a gente já teve vários exemplos aqui, tá? Isso. Mas com currículo faz todo sentido. Nós estamos vivendo um momento de escassez de técnico de futebol aqui no Brasil, com competência para os grandes clubes e para as grandes conquistas. Isso é verdade, infelizmente é verdade. Então eu vou buscar um técnico no exterior que tenha um currículo. Sem nenhum currículo, já não faz sentido, a gente já viu que bateram vários aqui e voltaram. Sem ser técnico de futebol, faz menos sentido ainda. A Mari falou aí, é uma aposta. Eu acho que o problema está exatamente aí. Um time que investe R$500 milhão, que já praticamente abre mão do primeiro semestre, né, com mudanças de rota. Se você vai no mercado de novo, você tem que fazer uma contratação certeira. Trazer mais uma aposta eu acho muito ruim. O Santos fez o mesmo com o Kleber Xavier. O Santos não tinha muito de onde tirar, em termos financeiros, estava, né, na zona de rebaixamento. Você faz uma aposta e não sabe se vai dar certo. O Botafogo, a gente esperava um outro tipo de postura no mercado, né? Você ir atrás de uma aposta sem ter garantia de que vai dar certo, acho estranho. E o Kleber Xavier faz mais sentido, porque o Kleber Xavier é um profissional, ainda que auxiliar, em nenhum momento ele foi técnico de futebol, mas inserido no futebol brasileiro, consumindo o futebol brasileiro há 40 anos. Então, na verdade, é o pouco contato com o futebol brasileiro que A gera essa pouca experiência incerteza. como técnico, a pouca experiência como técnico. Então, a pouca experiência, eu não sei se... O Real Madrid, só porque o Vini falou da grana... Aí é a soma de fatores. Pouca experiência como técnico, mais pouca vivência de futebol brasileiro. O Real Madrid troca o Ancelotti pelo Xabi. Eu sei, a gente não está falando da mesma situação, é só porque o Vini falou da grana e dava para o Real Madrid pensar em um nome mais experiente para o comando. O dinheiro não seria um problema. E vai no Xabi. Mas o Xabi já tem uma experiência grande como técnico de futebol. Não, mas eu não estou discutindo a experiência, não. Só estou falando que o Vini falou do orçamento. Sim, mas o Xabi não é um... A gente está falando de proporções diferentes, obviamente. O Xabi é um técnico que acaba de ser vencedor na liga que ele disputou esse ano. Sem estar com o time principal, né? Com a equipe mais forte. Sem dirigir o principal time do país, acaba de ser vencedor e tem um histórico de jogador de futebol, tem uma vivência, um conhecimento de Espanha. Assim, ele tem muito mais do que o Ancelotinho, que não tem nada, gente. É um profissional que... Vamos imaginar que o auxiliar técnico do Ancelotti fosse o David Angelotti, primo. Tá? Distante. Não fosse filho. Tá. Não fosse filho. Alguém contrataria o auxiliar do Ancelotti? Você acha se fosse Kleber Xavier o auxiliar do Ancelotti? O Botafogo contrataria o auxiliar do Ancelotti? Não sei, mas eu também acho que o cara não pode ser punido porque é filho do Ancelotti. Não é, mas o que eu estou dizendo é que o que está colocando ele... Sim, claro, está catapultando ele ser filho do Ancelotti. Só o sobrenome. Porque ele é o quê? Ele é um auxiliar técnico com 35 anos de idade. Ninguém contrata um auxiliar técnico com 35 anos de idade para assumir o cargo do atual campeão brasileiro. Não é para assumir o time da Série B. É do atual campeão brasileiro, atual da Libertadores. Ninguém contrata um auxiliar técnico, promove um auxiliar técnico de 35 anos de idade estrangeiro para o cargo principal. Ele está sendo contratado porque ele é filho do Ancelotti.
Só isso. Porque se ele apresentasse outro currículo, auxiliar técnico com 35 anos de idade, italiano, isso não credencia ele para ser técnico do Botafogo. Talvez credencie ele para ser técnico de um time da parte de baixo da classificação do campeonato, que está precisando de alguma coisa, de alguma inovação, da Série B, do Sub-20, de algum time grande. Mas o que credencia ele, claramente, é o sobrenome. Podemos ver algo muito diferente, porque não temos nada a esperar. Não temos a menor ideia de qual é o trabalho dele, porque não existe porque ele vai começar a desenvolver no próprio Botafogo. Mas eu vejo também outros aspectos aí nessa contratação. É uma mensagem que o Botafogo passa para o mercado. Qual? Nós temos um treinador que é filho do treinador da seleção brasileira. Isso garante uma grife. É claro que garante uma grife a contratação. Nós temos um agrega treinador, um valor. nós temos um treinador Se que vai dar resultado, não saberemos. É filho do treinador da seleção brasileira. Isso passa qual mensagem? Eu não grife sei se é uma na mensagem contratação. tão Passa legal, uma não. grife. Passa uma grife. Não, mas qual é a grife? Vocês contrataram um treinador que nunca foi treinador. Qualquer um, assim, não, qualquer um poderia contratar. Porque sabe por que qualquer um poderia contratar? Porque ele está esperando uma oportunidade para se inserir no mercado. Mas ninguém pensou nisso. Então, mas qualquer um poderia ter dado essa oportunidade para ele, porque ele ia aceitar. Não sei se ele ia aceitar qualquer uma, não, Lofre. Não sei se ia aceitar qualquer time do futebol brasileiro. Veja só. É que você falou, se fosse para a Série B. Quem precisa não, para a Série B não. Mas quem precisa se inserir no mercado, aceita qualquer oportunidade. Dentro do aceitável, né? Claro, dentro do possível. Obviamente que se aparecesse um time da Série B, ele não iria aceitar, mas qualquer time ali no meio do campeonato, no meio da classificação, talvez ele aceitasse. Então, não sei se o Vini pode falar também sobre isso, mas não sei se passa uma grande mensagem. Essa questão da grife, eu acho que já tem um tempo que o futebol ele tem que olhar mais o que você entrega do que propriamente a grife, do que vender camisa, né? Fazendo um paralelo rápido com os jogadores, né? Entre contratar um medalhão de 36 anos, que tem uma história riquíssima, mas que já não entrega mais tanto, né, quando a bola rola, ou um jovem de muito potencial, que ainda precisa se mostrar, que está com fome, como os treinadores gostam de dizer, eu abro mão da grife. Eu vou nesse jogador que está despontando, que vai me entregar mais, que vai ter potencial de revenda. Eu não sei se essa questão da grife é tão legal, porque ele tem um sobrenome. Ele é filho do treinador da seleção brasileira, um dos maiores da história do futebol. Mas a mensagem também que o Botafogo passa para o mercado eu estou contratando um treinador que nunca foi técnico. Não sei se isso é legal. Mas tem a questão da internacionalização da marca, também muito falada no Botafogo, agora, especialmente na Copa do Mundo. Eu acho que contribui. Que o Botafogo dá, uma das justificativas que o Botafogo dá para a contratação. Mas nem sabia mesmo? Eu acho que contribui para essa construção aí. Veremos o que ele vai apresentar em resultado, mas eu vejo pontos positivos aí nessa escolha. Só vou registrar aqui antes da gente passar para o Vasco, porque a gente viu o David no jogo ontem do Sub-20, né, Flamengo e Botafogo, 2-2, vou registrar que o primeiro gol do Botafogo foi marcado pelo Kaique, que estava com o elenco profissional agora na Copa do Mundo. Os dois do Flamengo foram marcados pelo Matheus Gonçalves, que está disputando o Sub-20 também. Aliás, segundo ele que tem pedido, né, oportunidades para ter minutagem, que ele não está conseguindo no profissional. E só um registro sobre Vasco, né? Acho que vale também. Não, então, a gente vai falar do Vasco. Eu só quero fechar o Botafogo aqui com o Gregório, o Vini, rapidinho. Obviamente falaremos do Vasco, que é o adversário da... O que eu falei? Gregório? Você mudou. Aqui agora... Dei uma tônica errada, né? Não, é assim. É do Gregório, obviamente. Eu ia falar Gregório, Gregório foi mal. Do Gregório, obviamente. Tava com o Arthur Jorge, né? Aliás, estava do verbo ainda, tá? Porém, o Al Rayyan faz proposta e avança para contratá-lo. Estava com o Botafogo, no caso, né? O clube do Catar tem interesse no volante desde o começo do ano, certo? Tem essa experiência com o Arthur Jorge, foram campeões juntos. E agora tem essa oportunidade aí com o Al Rayyan, novo clube de... Grande oportunidade. Pelo nego tá indo pelo dinheiro. Claro que é pelo dinheiro. Óbvio que é pelo dinheiro. E não é uma oportunidade. Ninguém fala assim, vou trocar o Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, pelo Al Rayyan do Catar, que eu gostaria muito. Sempre sonhei, teve gente que falou isso, sempre sonhei em jogar no... Não, mas assim, na verdade, entre linhas estava, sempre sonhei em jogar uma liga que me pagasse. Para ganhar esse dinheiro todo. Que me pague. Tudo bem também, é uma escolha profissional, né, de carreira e tal. Diga lá, Vini. Não, eu acho assim, pro Botafogo eu acho péssimo, né? De novo, você abrir mão de um jogador que já está encaixado, que forma uma boa dupla ali com o Marlon Freitas e de novo ter que procurar alguém para montar uma nova dupla.
mas eu acho que cada vez mais essa vai ser a rotina do torcedor botafoguense, né? De ver um cara se destacar e logo, logo ele já é valorizado, já é vendido. Além do retorno técnico e esportivo, a gente vê muito que esse projeto do Botafogo passa por retorno financeiro, por fazer dinheiro, né? Então, eu nem sei se esse caso, é isso aí tudo que você falou, mas não sei se esse caso é um exemplo, porque me lembro que na viagem para o Mundial, quando o Arthur Jorge já sabia que não ficaria no Botafogo, no avião, ele tentou chamar alguns atletas para esse capítulo novo, né? E o Gregóry, agora recebendo essa proposta, me faz acreditar que ele era um desses também, né? Vê se pode o quê? No avião, o cara voltando. Voltando não, indo. Já batendo, vamos lá para outro, que essa aqui já foi, né? Então é isso. Bom, e o Vasco, o que a gente tem? Mas quero passar a bola aqui para meus colegas aqui para a gente falar sobre Vasco e Botafogo, que vai ser o primeiro grande clássico na volta. Tem outro clássico na rodada? Tem outro clássico na rodada, Joãozinho? Nesse fim de semana? Seria. Acho que não. Palmeiras e Santos, mas foi adiado. Tem Palmeiras e Santos, mas não vai ter, né? Não vai ter. Então teremos Vasco e Botafogo, uma bela volta do Campeonato Brasileiro neste sábado em Brasília e com o Léo Jardim de contrato renovado. Hora viva, Scofano. Boa notícia na volta do Vasco aos campos de futebol com o Fernando Diniz, com o Léo Jardim. Tô curioso, tô ansioso para rever o time do Diniz, cara. Não tô tanto não, confesso. Acho que tem gente mais ansiosa do que eu para ver o Vasco do Fernando Diniz jogar. A janela abre hoje. 10 de julho, vai até o dia 2 de setembro. E aí, quais são as novas por aí? Então, Botafogo trabalhando, daqui a pouco vamos falar sobre a saída do Gregóry, o Al Rayyan vai pagar a multa, não tem proposta, vai pagar a multa, daqui a pouco eu falo quanto o Al Rayyan deverá pagar para o Gregóry sair. O Botafogo que está tentando contratar o Dantas, que é um zagueiro do Novo Horizontino, bom jogador, 21 anos. Tem ali o mesmo perfil do Jair, jogador jovem, com boa velocidade, boa saída de jogo e boa chegada na marcação também. O Botafogo necessita de ter esse zagueiro pela direita, já que tem o Bastos, que está se recuperando de uma cirurgia. Tem o Caio Pantaleão, hoje titular. E pela esquerda tem o David Ricardo e o Barbosa. Os dois trabalham com a perna canhota. Então precisa contratar urgentemente o Botafogo um zagueiro pelo lado direito e está atrás do Dantas, do Novo Horizontino. Uma primeira proposta foi feita, cerca de 8 milhões de reais, e a equipe do interior de São Paulo deve fazer uma contraproposta. O Botafogo também, até surpreendendo bastante, fez uma proposta para tirar o Luiz Guilherme, ponta direita revelado no Palmeiras, que está no West Ham da Inglaterra, 20 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais na cotação atual, e o West Ham recusou a proposta. E o Luiz Guilherme também hoje não tem o interesse ainda de vir para o Brasil novamente. Ele é muito jovem, saiu há pouco tempo do Palmeiras. O Botafogo deve, então, buscar outro jogador. Se não fizer uma nova proposta para o West Ham, o Botafogo deve ir atrás de outro jogador para a ponta direita. É uma necessidade também no elenco para a sequência da temporada. E o Botafogo que está trazendo o colombiano de 19 anos, o Barreira, Jordan Barreira, que lá na Colômbia já deu entrevista falando como jogador do Botafogo. É uma grande promessa do Júnior Barranquilla. Os jornalistas colombianos estão bem preocupados. Preocupados não porque ele já está saindo de fato, deve chegar sábado para fazer exames. É um jogador de muito talento, pode jogar pela direita, como meia central também pelo lado esquerdo, o Jordan Barreira. E lá na Colômbia, então, uma preocupação muito grande por parte dos jornalistas que agora vão perder esse jogador pro Fogão, que deve também buscar pelo menos mais um atacante. E aí vem agora a fala do Gregóry, porque o Gregóry é um jogador fundamental para que o Botafogo seja ofensivo, como a torcida espera e como o John Textor espera. Aí vocês podem me perguntar, o Gregóry é volante de boa marcação, porque ele é fundamental para essa ofensividade do Botafogo, porque ele é o ponto de equilíbrio do time. Para o Botafogo atacar como ataca, principalmente antes do Renato Paiva, o Gregóry ele tinha que funcionar como esse pilar mesmo, para o Botafogo ter as linhas mais altas, era o ponto de equilíbrio. Quando o Almada jogava, por exemplo, ele não descia no corredor como faz um extremo. O Luiz Henrique até fazia mais pelo lado direito, o Almada não fazia tanto, e era o Gregóry que dava essa sustentação. Jogador que, além de marcar muito, sai muito bem com a bola. Aí, Ilan, chega uma proposta para o jogador com um salário altíssimo, muitas vezes maior do que ele ganha no Botafogo, e o Al Rayyan pode se aproveitar, entre aspas, de uma cláusula na renovação do contrato do Gregóry. Ele renovou agora, há pouco tempo, em abril, e aí tem uma cláusula, 8 milhões de dólares, se chegar uma proposta ainda em 2025. Então o Al Rayyan
deve pagar essa multa de 8 milhões de dólares e levar o Gregóry, que segundo o GE nem joga mais pelo Botafogo. O Fogão vai ter que ir ao mercado para repor, porque é um jogador diferente. No Brasil é difícil encontrar um jogador valor, que marque então, tão que bem, diria? por volta de 8 milhões de dólares. E quantos anos tem o Gregóry? 30 ou 31. Muito bem vendido. Para a idade, muito bem vendido. Pois é, na cotação atual, 46 milhões de reais, mais ou menos. E aí o Botafogo vai ter que buscar uma reposição. Porque o Alan também faz a posição de primeiro volante, mas está um pouco mais velho, 33, 34 anos. Então ele vem jogando mais de segundo homem no meio campo. É importante buscar um jogador das características do Gregóry. Né, Fabiano? Oi? Era uma saída já esperada, né? Porque desde o início do ano o Al Rayyan estava atrás do Gregóry, tinha conversas, etc. E eles tinham prometido, né? Voltar com tudo nessa janela de transferências para tentar levar ele. Então era já uma. Acredito que o Botafogo já tem alguma coisa. Pelo que eu conversei com algumas pessoas hoje ao longo do dia, me passaram que o Botafogo já tem algumas situações aí, alguns nomes que são nomes que o Botafogo acredita que possam suprir essa ausência do Gregóry. O que me falaram é o seguinte: o Botafogo entende que não vale a pena equiparar o salário oferecido, o que o Al Rayyan ofereceu pelo Gregóry. E então eles acreditam que é melhor realmente ir ao mercado e buscar uma reposição. Eu fiquei com a impressão que já tinha alguns nomes, não sei se você estava sabendo de algo. Sim, porque o Botafogo, e ainda bem que teve esse tempo, porque o que aconteceu? O Arthur Jorge, quando fechou com o Al Rayyan, imediatamente ele pediu a contratação do Gregóry, que era fundamental no jogo dele. E num primeiro momento, até o scout do Botafogo, que é muito bom, observou que haveria dificuldade para substituir, porque não é simples procurar um jogador que marca muito e sai bem para o jogo. Então esse período entre janeiro e agora julho foi importante para que o Botafogo encontrasse algumas possibilidades. E sim, Raíza, o Botafogo já observa alguns nomes e por isso até internamente há uma certa tranquilidade com essa provável saída do Gregóry, que não deve mais vestir a camisa do Botafogo, porque já tem alguns nomes mapeados, alguns nomes que podem ser interessantes para a sequência. Ok, Raíza quer acrescentar alguma coisa sobre o Gregóry? Eu acho a venda boa. Para a idade que ele tem, é um jogador bom. O Gregóry é muito bom, mas não é insubstituível, não é um destaque do time do Botafogo. É um dos bons jogadores do Botafogo. É muito bom, é difícil substituir, mas com o scout trabalhando por alguns meses já sabendo... trabalha muito bem, né? Por alguns meses já sabendo disso, é importante. Legal. Gente, posso mostrar então a classificação? Vamos mostrar, vamos atualizar. O pessoal não deve estar lembrando direito, né? Só a Raíza que lembrou. Eu nem lembrava quem está em primeiro. Quem tá querendo ver aí? Campeonato aí, cara. Isso é café com leite. Agora é que vai começar. Olha, vai começar agora é que vai. Eu acho que devia zerar, inclusive. Você não acha que devia zerar? Eu acho também. Eu só lembro do último campeão. Eu acho que o certo aí era zerar, que agora que vai começar a temporada. Agora é a tabela que vale, né? Isso aí, a Vera. Se não zerarem, tá? Se não zerarem, o Flamengo é o primeiro colocado. O que é aquele negócio aí na primeira? 24 pontos. 24, o Flamengo tem 24 pontos. Cruzeiro em segundo com o mesmo número de pontos, 24. Bragantino, 23, é o terceiro. Palmeiras fecha o G4 com 22. Bahia, 21. E o Fluminense, que deu uma recuperadinha ali antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, aproximou, ficou em sexto lugar, está a 4 pontos dos dois times na liderança, fechando o G6 o Fluminense. Aí tem o Atlético Mineiro com o mesmo número de pontos em sétimo lugar com 20. O Botafogo, que teve um início meio derrapando e está começando a tentar se aproximar também, está com 18, eu acho que ainda está dentro. Eu acho que do Botafogo para cima, amigo, tá todo mundo ali. Claro, está muito cedo, né? Se falar em termos matemáticos, Corinthians tem chance, Grêmio tem chance. A gente está falando sobre uma questão mais realista, né? Sobre ser realista. Quem é que está no páreo? E aí também não vamos colocar em relação a quem é que tem condição ou não. Eu acho que do Botafogo para cima, eu não vejo nada impossível. Acho que o Botafogo pode perfeitamente disputar Campeonato Brasileiro ainda esse ano, tendo a 6 pontos do primeiro colocado. Gente, com apenas 12 rodadas feitas, que é menos de um terço do campeonato. Então, até o Vasco, onde está ali, tem 13 pontos, poderia. Mas o Vasco não vai chegar com 11 pontos de diferença, eu acho muito difícil. Tô falando bobagem, Escofano? Não, acho não. Mesmo que fosse um bom time, eu acho que tá muito longe já, A briga do Vasco não é para ser campeão brasileiro, assim como eu acho a briga do Grêmio não é para ser campeão brasileiro, a briga do Corinthians. Não, nem a do Fluminense eu acho que é. Eu nem não a do achava Bahia. antes da Copa. Eu acho que a do Fluminense pode vir a ser agora. Pode ser. Eu tô dizendo assim,
pelo que o time tava jogando no dia. O Fluminense. É o quê, Raí? O EV falou o quê? Como é que foi que ele falou? Falou que agora todo mundo vai jogar contra o Fluminense como se estivesse jogando contra um europeu. Ele falou jogou mesmo? a responsa, falou isso, jogou a mas isso responsa aí. pra cima do Fluminense. Fluminense, um europeu no Brasil, olha aí. Eu quero saber se tem favorito Vasco e Botafogo. Scofano tem? Acho não. Vou te falar que eu acho um Sério dos jogos mesmo? mais É? imprevisíveis da rodada. Que é o Vasco do Fernando Diniz, depois de um período de treinamento. A gente não sabe como é que vai voltar. Se é um Vasco que já vai voltar adaptado ao estilo de jogo do treinador. E é um Botafogo que, pra mim, é uma incógnita total. Sem o Gregory. Um treinador que a gente ainda não sabe se vai estar na beirada do campo. E é um treinador que aí, desculpem os amigos, mas é um treinador que não é treinador. Pelo menos agora ele ainda não é, ele ainda não tá na beira do campo, ele ainda não é treinador. E a gente não sabe qual vai ser a cara do Botafogo pra esse jogo. Ainda mais um jogo em Brasília, coisa que eu particularmente discordo bastante. Acho que o Vasco vacilou nessa. O único clássico que o Vasco pode mandar no Rio de Janeiro no seu estádio é contra o Botafogo e o Vasco abrir mão dessa vantagem. Pra mim é um erro colossal da diretoria do Vasco, não poderia fazer dessa forma, visando o aspecto esportivo. Botafogo normalmente tem dificuldade de jogar em São Januário. Vide o time que foi campeão no ano passado, que empatou, se eu não me engano, e o de 2023 que acabou perdendo por 1-0. Então é um Vasco que, assim, normalmente consegue endurecer um pouco mais o jogo. E o Vasco, ao vender o mando para Brasília, que é um estádio que o Vasco historicamente não vai bem, não acho que foi a melhor alternativa. Mas acho um clássico muito imprevisível, Ilan, por conta de todos esses ingredientes. Não acho que tem favorito, não acho que tem um time que chega melhor para esse clássico, e acho as duas equipes até estão num pé de igualdade porque é o primeiro jogo após esse retorno do Mundial. Vamos ver o que vai acontecer, pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada, que é o que eu particularmente estou achando que vai acontecer. Estou achando que vem um empate modorrento por aí, aquele 0-0, aquele 1-1, aquele jogo sem grandes emoções. Eu acho que o Vasco deu um cartãozinho de visita melhor, né, na despedida antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, fez um bom jogo contra o São Paulo, ganhou fora de casa e tal, enfim. Deu uma esperancinha. Eu gostei do time do Vasco ali no dia. Mas no São Paulo já estava em crise. Tinha perdido pro Mirassol na rodada anterior. Não pede demais, não, cara. Né? Vamos botar o pezinho no chão. Desculpa, eu sou crítico. Mas ganhou o jogo fora de casa. O São ganhou, Paulo jogou bem. Eu acho isso, mas eu vejo mais obrigação no Botafogo nesse jogo aí. O Botafogo acaba de voltar. É a mesma coisa, parecido, paralelo, tem um paralelozinho com o Fluminense. Eu acho que os times que estão voltando do Mundial, e com a graça que o Botafogo fez de ganhar do PSG, cara, isso não adianta. Tá carimbado na testa do Botafogo. Ganhou do PSG, cara. Eu acho que o Botafogo tem um pouquinho mais de obrigação. Eu acho que o time do Botafogo é um pouco melhor que o do Vasco, mesmo sem Gregory, mesmo. Vai ter mais desfalques do Botafogo? Não. Botafogo, o Igor Jesus sai, mas já tem a reposição. Já foi. O Arthur Cabral, o Jair também sai. Mas o Pantaleão já até entrou contra o Palmeiras. Eu vejo um Botafogo com mais obrigação. Eu acho um pouco acima o Botafogo. Eu vou ficar mais... Eu acho que se o Vasco ganhar, é uma zebra. É meia zebra. Meia zebra, tá? Eu acho que os resultados normais são empate e vitória do Botafogo. Né? Lembra aquele negócio da loteria esportiva? Era assim, ó. Resultado normal. Esse meia zebra. Eu acho que coluna 1, se der Vasco, sinceramente, sem pilha, eu acho que é uma meia zebra, se der Vasco. E empate e Botafogo são resultados totalmente normais. Fala, Bandeira. Mas eu concordo quando o Scofano diz que a gente tem que ver a cara desse Botafogo. Eu tenho certeza que o Ancelotinho vai mudar muito em cima do que fez o Renato Paiva, porque a última impressão do Renato Paiva contra o Palmeiras foi muito ruim. Então, certamente, ele já vai trabalhar um time mais ofensivo e a questão é ter tido tempo para isso. Porque ele chegou ao Rio de Janeiro terça-feira e ele observou o treinamento dado pelo Caçapa, que é o auxiliar. Aí ontem ele comandou o primeiro treinamento à frente do Botafogo. Inclusive, parabéns ao Ancelotti. A esposa dele postou sobre isso e falou que ele se preocupa muito, então ele aprende o idioma antes de chegar aos clubes. Ele fala alemão, fala francês, ele é italiano, então fala obviamente italiano, fala inglês e espanhol. E já está dando instrução para os jogadores do Botafogo em português. Um poliglota. Isso é poliglota, ou como diria o seu Madruga, um troglodita. É um poliglota. Mas assim, isso já gera uma credibilidade legal com jogadores, um treinador que vem de fora falando a língua aqui, né, a nossa língua, a língua portuguesa. E só tem que ver a questão do tempo mesmo, são poucos dias de trabalho. Trabalhou ontem, hoje, amanhã tem mais um treino e viagem. A coletiva do Ancelotti deve ficar até para a semana que vem por conta da viagem. E tem que ver se ele vai entrar no bid até amanhã, às 19 horas, para ficar à beira do campo. Mas já está comandando as atividades. Caso ele esteja já na beira do campo, eu acho que a única coisa que pode acabar matando, entre aspas, o trabalho dele no início é um resultado inesperado. Uma goleada do Vasco, talvez, perde um pouco a credibilidade. E aí é natural, porque é um cara que chega com desconfiança. Apesar de ser filho do Ancelotti,
ainda é um cara que nunca dirigiu uma equipe sim. profissionalmente. E é um Botafogo que tem muitas ambições na temporada. Então eu acho que o Botafogo, caso ele esteja na beira do campo, precisa começar com um resultado positivo, ou caso o resultado negativo venha, precisa ser um Botafogo diferente. Um Botafogo competindo mais que competiu contra o Palmeiras. Não sei se você concorda. Não, eu concordo, e até só para complementar, Ilan, o que eu acredito que o Botafogo vai fazer, até pela característica do que ele fala sobre o próprio trabalho, o filho do Ancelotti, e o Vasco do Fernando Diniz, é um Botafogo tentando marcar lá em cima, muito intenso nessa pressão alta e tentando ser muito vertical também. Aí a gente volta à questão do tempo, se dá para ele conseguir fazer isso em poucos dias. Mas agora, em termos de time, Botafogo já volta da Copa do Mundo com Arthur Cabral, Joaquim Correia, Montoro e o Pantaleão, todos tendo sido testados e jogando bem. Até quando o Botafogo perdeu para o Palmeiras, os reforços que chegaram agora foram bem. Raíza, favorito? Botafogo é favorito, né? Eu acho que não tem como fugir disso. O time que ganhou do PSG não vai ser favorito contra o Vasco? Aí não dá. Mas, assim, sem brincadeira, eu acho que o Botafogo tava jogando, né? Foi eliminado, aí teve uns dias aí sem jogar. Mas mesmo com a troca de treinador, é mais time que o Vasco, tem mais opções que o Vasco, é favorito, que obviamente não significa que vai ganhar, né? Até porque tem aquela questão toda da ressaca também, a chegada do novo técnico. O Vasco estava trabalhando com o Fernando Diniz implementando as ideias, trabalhando com foco nesse jogo contra o Vasco, e o Botafogo, por tudo que aconteceu, a impressão que eu tenho é que o último foco do Botafogo estava nesse clássico contra o Vasco, né? Então, assim, tem essa diferença, mas o Botafogo continua como favorito e a gente fica nessa expectativa de ver se já vai ter alguma mudança nesse Botafogo Way, já que o John Textor quis dar uma mexida, né, no comando do Botafogo, trouxe o David Ancelotti, que vai fazer o primeiro trabalho dele como treinador de fato. Falou-se muito sobre as ideias dele, sobre um Botafogo estar mais alinhado com o Botafogo Way. Então a gente espera e tem essa expectativa para ver como é que vai ser esse primeiro jogo do Botafogo sobre o comando do David Ancelotti, as opções que ele vai colocar em campo, como é que ele vai trazer algumas soluções, como a própria possível não ida do Gregóry para o jogo, né? Já que está muito perto de ser negociado. Mas é isso, o Botafogo, para mim, é favorito nesse clássico. Bacana. Então, clássico no sábado, assim como o Flamengo recebendo o São Paulo. O jogo Vasco-Botafogo vai ser em Brasília, Flamengo e São Paulo no Maracanã. O assunto agora é o Botafogo. John Textor falou sobre a demissão do Renato Paiva, explicou os motivos e a gente acompanha a reportagem do Rodrigo Jufo. Mudança de chave aqui no Botafogo depois da participação no Mundial de Clubes. Agora o foco é no restante da temporada 2025. E o primeiro compromisso é diante do Vasco no final de semana. E a mudança no Botafogo é tanto no corpo técnico, já que David Ancelotti é o novo treinador do time, quanto na equipe titular. Igor Jesus e Jair Cunha nem voltaram para o Brasil. Com isso, David Ancelotti já tem a primeira dor de cabeça à frente do Botafogo. Ele que não vai estar no banco de reservas no Mané Garrincha diante do Vasco. Quem vai comandar o time é o auxiliar Cláudio Caçapa. Já pensam nos substitutos para as duas peças que deixaram o time. O zagueiro David Ricardo deve formar a dupla de zaga com Barbosa, e Arthur Cabral, que chegou no Mundial de Clubes ainda nesta janela, é quem deve formar o ataque junto com o Savarino e o Arthur. O Botafogo ainda segue mexendo no mercado, quer mais um meio atacante, Luiz Guilherme, que está no West Ham, e também quer mais um zagueiro, Dantas, do Novo Horizontino. Quem deve chegar, quem já está praticamente certo, é o Barreira, do Júnior de Barranquilha. O Botafogo vai pagar 4 milhões de dólares ao time do Júnior para contar com essa joia do futebol colombiano. Já no lado do Vasco, Fernando Diniz deve ter a equipe ideal à disposição. Isso porque Felipe Coutinho já está no bid com um contrato definitivo. Depois de rescindir com o Aston Villa, ele assinou por uma temporada com o Vasco e vai estar junto com o time ideal que tem feito as últimas partidas com o treinador. 2 ausências, uma confirmada e outra ainda em questão.
O atacante Adson, que sofreu uma nova fratura na tíbia, já foi operado, faz fisioterapia e não vai ficar à disposição nesses próximos meses com o Vasco do Fernando Diniz. E Pumita Rodrigues, lateral direito, tem negociações com o Nacional do Uruguai e pode ser que não seja relacionado para o Clássico. Demais, Fernando Diniz tem força máxima para poder contar para esse Clássico contra o Vasco no Mané Garrincha, sábado às 6h30. Vamos lá, John Textor, entrevista ao Talk Sport da Inglaterra. Por que demitir Renato Paiva depois de ele vencer o PSG? Ele quebrou seus próprios princípios, não seguiu o plano. Ele é um treinador posicional, muito bom em educar os jogadores e os torcedores ficaram irritados com a forma como jogamos. Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid e Palmeiras. Somos melhores do que o Palmeiras. Ele quebrou os princípios dele. Ô Elton, quero te ouvir sobre a declaração do Textor, mas assim, eu sempre defendo a pessoa falar o que for. O que me chama a atenção suponhamos que ele acredite nisso. Eu poderia discordar, mas é a opinião dele. Quando ele cita os torcedores, eu sei que tem muito torcedor que não gostou da forma como o time se posicionou, mas muitos desses que não gostaram também não gostaram da troca. E mesmo que gostassem, não acho que esse é um termômetro que você tem que ter, a não ser que seja algo muito claro. Queria te ouvir sobre a declaração do John Textor. Eu tô com você nessa e acho que foi uma declaração, com todo respeito, muito rasa, né? Porque se o David Ancelotti for contra os seus princípios de jogo numa partida de campeonato brasileiro e for derrotado, porque acontece, né? Pode acontecer com qualquer clube do campeonato brasileiro, do melhor ao pior, né? O pior vencer, o melhor perder. E for derrotado, ele será demitido porque ele foi contra os seus conceitos. Felipe, é muito fácil a gente chegar a essa conclusão, né? Todo mundo que jogou contra o PSG, diferente do Botafogo, perdeu. Aliás, o PSG só levou gol do Botafogo. É claro que a gente pode se distanciar um pouco do tempo e lá no futuro perceber que esse jogo foi um fato isolado, e pode até ser, né? Porque o PSG é um time, nesse momento, que poucos conseguem vencer, né? Mas atropelou o Real Madrid, por exemplo. Venceu esse Atlético de Madrid com muita autoridade, que o Botafogo não conseguiu vencer, porque também é um time muito forte. E faz parte, né? Você ganhar ou perder. O Chelsea perdeu do Flamengo e está na final. Então, é lógico que o PSG perdeu do Botafogo, né, e tá na final. Então, acho que um jogo não define um trabalho. O Renato Paiva não era a primeira opção do Botafogo, não era a segunda, não era a terceira, acho que não era a quinta, sexta. Acabou sendo contratado depois de muito tempo. Teve um impacto inicial ali de mudança de forma de jogar da equipe, até com a confiança do Textor. A cena, depois do jogo contra o PSG, do Renato Paiva dando entrevista, né, ali à beira do campo, e o Textor indo dar um abraço, dar um beijo nele, porque ele não criticou que o Botafogo jogou de uma maneira diferente do que ele gostaria de jogar. Foi muito mais pelo resultado, pelo imediatismo do resultado, ou tem algo a mais que não agradava o dono do Botafogo. O fato é que agora tem um novo técnico, esse técnico vai ter que ter paciência, né? Vão ter que ter paciência com ele, porque está começando um trabalho, e se, caso ele precise jogar de uma maneira diferente, vai ter que aceitar, porque o Campeonato Brasileiro ele não permite muitas correções de rota, porque se você faz isso no meio do caminho, no calendário que nós temos, aí o caminho pode ser o contrário do que pensa o Botafogo. Mas, no fim das contas, Felipe, achei uma declaração rasa, pelo menos a justificativa. Eu achei muito pouco para demitir um técnico depois de uma eliminação no Mundial, sendo que no jogo anterior você venceu o favorito ao título. Você imagina o quê desse Botafogo? Tem o Vasco pela frente, vamos falar sobre os dois agora, mas comece com o Botafogo e já pode também trazer a expectativa do Vasco, que acabou em alta, com boas vitórias na chegada do Diniz antes do Mundial. O Botafogo ainda tem um elenco muito forte, ainda tem possibilidade de contratar. Esse Mundial trouxe também financeiramente algo positivo para os clubes brasileiros, né? O Botafogo caiu nas oitavas, até ganhou menos que Palmeiras e Fluminense, por exemplo, mas foi um Mundial também que financeiramente ajudou bastante. Acabou tendo a negociação do Igor Jesus,
Acho que também ajuda ao time se reforçar pensando no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e também na Copa do Brasil. Ainda vejo o Botafogo muito forte, a expectativa é saber como ele vai ser montado pelo David Ancelotti. Mas eu acho que é um Botafogo ainda que a gente tem que olhar com bons olhos para disputar os títulos dessa temporada. Contra um Vasco que, de fato, né, melhorou muito com o Fernando Diniz, e era natural que isso acontecesse, porque é um cara que conhece muito bem o futebol brasileiro, conhece muito bem esses jogadores, muitos deles trabalharam com o Fernando Diniz, então é um Vasco que, logicamente, vai ter uma outra perspectiva daqui para frente. Tem esse mata-mata ainda, né, tem esse playoff da Sul-Americana, precisa chegar às oitavas de final, mas é um time que no Campeonato Brasileiro pode, quem sabe, fazer uma campanha tranquila, também com o reforço do Felipe Coutinho com contrato renovado, com alguns jogadores crescendo de rendimento, com outros de confiança, né? O Hugo Moura, o Tietê, a defesa, né? Com os dois laterais funcionando muito bem, o Paulo Henrique jogando muito bem, o Piton, que é sempre um cara importante, e o Verratti, lógico, né? Que é um cara acima da média para o futebol brasileiro. Perspectiva boa para o Vasco. Bom, e a parada é a seguinte: Gregori, se o time árabe vier depositar a grana, levar, não tem o que fazer, acabou, quer ir pra lá, vai, rompimento de contrato. Você paga a multa, o contrato é rompido, e aí o jogador fica livre no mercado para assinar com qualquer time que ele queira. Logicamente o time que pagou a multa. Agora, se o Botafogo ousar negociar parcelamento, redução do valor ou coisa do tipo, aí não é uma rescisão, não é mais uma multa que você não paga. É uma venda. E aí, meu amigo, eu sou contra. Eu sou contra. Ainda mais pro time do Arthur Jorge, que age de má fé com o Botafogo desde antes da final da Libertadores. Pelo que a gente sabe aí de atitudes que ele tomou aí de estar negociando antes da Libertadores e querer fazer charminho e jogar a mídia contra o Botafogo, contra o Textor e tudo mais, né? E agora querer aliciar o Gregori, meu irmão, sem condição de você negociar com eles. Ou eles vêm e pagam uma multa que tem contrato, ou nada feito. E o jogador quer ir embora. Meu irmão, ninguém obrigou ele a assinar o contrato com essa nova multa. Ninguém obrigou. Assinou porque quis. Então, você é funcionário do Botafogo. O Botafogo tem um contrato em vigência que você topou a aumento salarial, a valorização salarial que você ganhou, e o aumento de multa, logicamente, aumentou-se o salário que você ganhou, aumentou-se a multa e o tempo de contrato. Você assinou porque você quis. Então agora ou você cumpre ou você paga do teu bolso para ir embora. Simples assim. Não gostou? Vai ser separado uma semana, 2, vai ver que vai perder espaço no elenco, vai desvalorizar, vai perder a chance de uma nova venda futura ou de algo do tipo. Então vai querer rapidinho voltar pianinho a jogar bola. Então é isso. Sobre Botafogo e Vasco. O Botafogo é bem melhor que o Vasco, mas é incógnita de um trabalho novo. Vai ser o caçapa na beira do campo, um técnico chegando agora, né, ainda tentando implementar o seu futebol, o seu jeito de jogar. Então pode ser que o Vasco, por estar 1 mês e pouco treinando, descansado e treinando, e o dinizismo demanda muito treino para você entrosar os jogadores, o toque de bola ficar fluido, né, quase orgânico, pode ser que isso faça o Vasco equilibrar as forças do Botafogo, que tem muito mais time que o Vasco, mas esse entrosamento que pode ter ganho, esse descanso e essa falta de tempo do novo técnico para armar o time, pode ser que equilibre o jogo e aí o Vasco tem uma chance. Se não, o Botafogo é muito melhor e tem que ganhar esse jogo. Dito isso, estamos encerrando o vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, live Pix para ajudar o canal. Pix também ali em cima. Aqui embaixo tem o Pix escrito para você copiar e colar. Tem o nosso Instagram, canal reserva, canal principal, link da loja. Tamo junto, um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.